Amém, glória a Deus. Bom dia, Ibabe. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Uma alegria sempre abrir a palavra de Deus com você. Especialmente nesse mês, hoje é o último domingo de maio, nesse mês quando celebramos 88 anos da nossa casa. Nós somos a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus, mas a Ibabe é a nossa casa, é isso que temos dito. E convidamos você nesse mês para um grande comprometimento comunitário, por amor à nossa casa. Não apenas o compromisso com a igreja de Jesus Cristo, mas o compromisso com a Ibabe, compromisso com a nossa casa. Então, por amor à nossa casa, estamos comprometidos com a nossa casa. E das coisas que caracterizam a nossa casa, ou pelo menos das coisas que se diz a respeito da nossa casa, uma delas que me chama muito a atenção e que eu gosto demais, e quando eu ouço isso, eu digo isso mesmo. A Ibabe é assim. Uma das coisas que nós falamos entre nós é que você não tem que nada. Já ouviu isso? Você não tem que. Então, você não tem que nada. Aliás, o Cláudio acabou de falar, né? O Cláudio acabou de falar que você não tem que nada. E eu acredito nisso de todo o meu coração. Uma das compreensões que eu tenho a respeito do Evangelho de Jesus é que o Evangelho nos liberta, né? Foi isso que Jesus nos ensinou, que nós somos livres. Conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho é a mensagem da liberdade. O Evangelho é da liberdade. Jesus Cristo nos libertou. E se nós nos perguntarmos do que foi que Jesus Cristo nos libertou, temos um monte de coisa para fazer e para falar, para responder. Jesus nos libertou da morte, nos libertou do poder do pecado, Jesus nos libertou do império das trevas, Jesus nos libertou da opressão dos espíritos malignos, dos poderes espirituais, as hostes espirituais da maldade. Nós somos livres, nós somos livres. Então você não tem que nada. Isto é, o Evangelho não é da ordem da obrigatoriedade. Nós não temos uma experiência religiosa baseada no legalismo, na obediência a uma lei. Não temos uma experiência religiosa baseada no moralismo, num código de comportamento, que se você não se comporta dessa maneira, você não é cristão, você não é de Jesus. Nós não temos uma experiência religiosa baseada no ritualismo. Se você não participa dessa cerimônia, se você não participa desse tipo de liturgia, desse tipo de culto, se você não adora a Deus assim ou assado, se você não acende vela, se você não pendura uma coisa no pescoço, se você não amarra uma fita, se você não faz promessas, nós não somos uma comunidade ritualista, não somos uma comunidade moralista, não somos uma comunidade legalista. Por quê? Porque o Evangelho não é assim. O Evangelho é completamente livre. O Evangelho é a experiência da liberdade. Uma das referências bíblicas que me inspiram é esta do apóstolo Paulo, quando ele fala aos Colossenses: não permitam que ninguém os julgue. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, exceto se bebem muito, né? Pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Ele está falando a respeito das festas de Israel, do cerimonial religioso de Israel. Não permita que ninguém julgue vocês a respeito disso. Não permitam sequer que julguem vocês a respeito do dia do sábado.
Porque tem gente que guarda o sábado, tem gente que não guarda o sábado, diz o apóstolo Paulo. Aí entre vocês, em Colossenses, tem gente que guarda o sábado, tem gente que não guarda o sábado. Não julgue ninguém que não guarda o sábado e não julgue ninguém que guarda o sábado, porque o evangelho não é sobre isso. Olha o que ele diz aqui em Colossenses capítulo 2. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Sabe como eu penso a respeito dessas coisas? É tipo o relógio despertador. Quando você coloca o relógio para despertar às 5:30 da manhã, você tem que levantar para ir trabalhar, você acorda com despertador. Mas depois de um determinado tempo, você acorda às 5:30 sem despertador. Aí você sai de férias. Aí no primeiro dia de férias você acorda às 5:30. Você fala, pô, mas você está de férias. Aí no outro dia você também acorda às 5:30, mas você está de férias. E quando você volta de férias, você já não acorda mais às 5:30 sem despertador. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a festa, o rito, as cerimônias de proibição de comer e beber, guardar sábado, ir ao templo, essas coisas funcionavam como relógio despertador. Até que você aprendeu que Deus não está num templo, Ele está em todo lugar, e você aprende a experimentar e ter consciência da presença de Deus. Isso aí você já não precisa mais ir ao templo para estar na presença de Deus, porque você já discerniu, você já experimentou a presença de Deus, você vive na presença de Deus. Você não precisa mais ofertar um bezerro, um animal, uma ovelha, um casal de pombinhos para sacrificar a Deus, porque você já aprendeu que tudo no universo pertence a Deus e deve ser vivido, experimentado, desfrutado na perspectiva de uma oferta para Ele. Tudo que Ele nos dá, nós devolvemos a Ele. Você já aprendeu isso? Você já aprendeu que Deus não é o Deus de um dia da semana, Deus é o dia de todos os dias da semana. Então você já aprendeu isso. Você não precisa mais do despertador. Ou, se você quiser outra imagem, você não precisa mais da rodinha da bicicleta, porque você já aprendeu a andar de bicicleta. Tira a rodinha. Essa estrutura legalista, moralista, ritualista, é a rodinha da bicicleta, é o despertador. Depois que você internalizou, aquilo não faz tanto sentido mais. Era sombra. Depois que você se encontrou com Cristo, aquilo não faz mais sentido para você. E, inclusive, você sabe tanto andar de bicicleta que se você tiver que andar com rodinha para ensinar o seu filho, ou uma criança, ou o seu neto, ou o seu sobrinho, você anda com a rodinha também. Não tem problema. A rodinha não é um mal. É só que você não precisa mais dela. Poucas histórias da Bíblia Sagrada e do Novo Testamento que ilustram isso tão explicitamente, e eu já contei essa história várias vezes, dessa maneira que eu vou contar agora para você, é aquela trágica experiência do casal Ananias e Safira. Lembra deles? Os caras caíram mortos na hora de dar oferta na igreja. Pensa o seguinte, o momento da oferta, levanta um sujeito e vem trazer uma oferta, e ao trazer a oferta, cai morto. A gente aprende na igreja que cai morto quem não dá oferta. Não cai morto quem dá a oferta. Mas aqui em Atos capítulo 5, cai morto o sujeito que dá a oferta. E a mulher dele também. Combinaram em casa. Ele veio primeiro, deu a oferta, caiu morto. Aí chega a mulher. Bolsa Hermès, Louboutin. E aí vem, achando que vai ser celebrada, e procura pelo marido, manda um zap, onde você sentou? Não vem resposta. E aí ela descobre que o marido morreu, está morto. E aí o Pedro apóstolo pergunta para ela, veio trazer oferta também?
e cai morta, porque ela mente. Veja, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Também por quê? Porque Barnabé vendeu uma propriedade e entregou todo o produto da venda, todo o dinheiro, o valor total da venda, entregou aos apóstolos. Diz a Bíblia Sagrada, aos pés dos apóstolos, não ao bolso dos apóstolos, aos pés. Então Ananias foi também entregar uma oferta. Ele reteve parte do dinheiro. Vendeu por quanto, Ananias? 1 milhão. Ah, que bonito. Mas na verdade tinha vendido por 2 ou mais, né? Sabe lá. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Por que você mentiu ao Espírito Santo, deixou o diabo encher seu coração e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha, o que o Pedro está falando para o Ananias é o seguinte: Ananias, alguém mandou você vender o terreno? Mandou você vender sua propriedade? Alguém obrigou você a fazer isso? Não, você fez porque quis. Você fez porque quis. E depois que vendeu, alguém obrigou você a dar dízimo? Alguém obrigou você a trazer oferta? Não, então por que você fez isso? O dinheiro era seu, o terreno era seu, você podia ficar com tudo, com o terreno, com o dinheiro, podia ficar com tudo. Não precisava trazer. Mas você trouxe, e trouxe de maneira mentirosa. Por que você fez isso? Por que você deixou o diabo encher o seu coração? E se o diabo encheu o seu coração, aí você pode dar asas à sua imaginação. Encheu o seu coração de quê? De vaidade? Encheu o seu coração de orgulho? Encheu o seu coração de vontade de aparecer? Encheu o seu coração de desejo de ocupar um lugar de honra na comunidade? Encheu o seu coração do quê? Por quê? Você não precisava disso. Mas você fez. E eu penso que isso é tão extraordinário, essa fala, né? O Cláudio fez exatamente o que o Pedro fez. Você não é obrigado a nada. Não é obrigado a nada. Porque a experiência do Evangelho é a experiência da liberdade. Nós somos livres. Livres do diabo. Nós somos livres do império das trevas. Nós somos livres da condenação do pecado. Nós somos livres do poder do pecado. Nós somos livres da lei. Nós somos livres de obrigações. Nós não temos obrigações. Vou ler para você Gálatas, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Paulo perguntando e falando e interpelando a comunidade dos Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Eu dou asas à imaginação. Sabe o que é uma coisa boa? Você lê a Bíblia dando asas à sua imaginação. Aí eu fico pensando assim, ó Ananias, ó Safira, quem enfeitiçou vocês? Capítulo 5 de Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes na liberdade e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei,
vocês que acham que têm que cumprir obrigações para com Deus, vocês, na verdade, se separam de Cristo, vocês caem da graça. A nossa relação com Deus é a relação baseada na graça de Deus e não nos nossos méritos e deméritos por cumprimento de quaisquer obrigações. O mundo espiritual funciona com uma lei. Não são 4 leis, não são 5 leis, não são 613 leis. Uma lei, a graça de Deus. Tudo o que acontece no mundo espiritual acontece por causa da graça de Deus. E quando a gente tenta fazer o mundo espiritual funcionar com uma outra lei, com uma outra lógica, com uma outra relação de causa e efeito, o Paulo está dizendo, vocês estão se afastando de Cristo e estão caindo da graça. Porque em Cristo Jesus não há ritual, não há lei, não há moral, não há dogma, não há doutrina. Diante de Deus, a única coisa que conta é a nossa resposta à graça. E qual é a nossa resposta à graça? É a fé que opera pelo amor. É a fé que opera pelo amor. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Aqui eu lembro do meu amigo pastor Cláudio. Ele pregou um sermão aqui, e ele disse assim, você chega na IBAB e diz assim, eu fui livre da religiosidade, eu fui livre, liberto da religião. Ó Ananias e Safira, quem enfeitiçou vocês? A religião legalista, a religião moralista, a religião ritualista, a religião dogmática. Eu estou livre, eu fui liberto quando cheguei na IBAB. Aí o Cláudio disse assim, você está livre da religiosidade, aí agora você é alcoólatra. Agora você é um promíscuo. Antes você vivia lá, ou resolvia esperar, e esperava coisa nenhuma. E era frustração, era culpa, era hipocrisia, e tome culto da fogueira, e tal. E aí você chegou na IBAB, estou livre da religiosidade. Agora você é um promíscuo. Agora você é um abusador. Foi para a liberdade, mas não use o discurso da liberdade e da graça para dar ocasião à carne, em outras palavras, para esconder a sua vida torta. É isso que o Paulo está dizendo. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Vamos voltar. Vamos voltar. Aqui em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, olha, ao contrário, não deem lugar à carne. Versículo de número 13. Sirvam uns aos outros em amor. Por quê? Porque quem ama cumpre a lei. Leio para você então, Romanos, capítulo 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, versículo 9. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Ora, o que o Paulo está ensinando para nós é que a nossa experiência do Evangelho é uma experiência de amor.
É uma experiência em que você não precisa ficar dizendo aos outros, você tem que, você não pode isso, você pode aquilo, você não deve isso, você deve aquilo. Sabe quem resumiu isso da melhor maneira, brilhante, maravilhosa? Santo Agostinho. Na célebre expressão dele, ama e faze o que quiseres. Ama e faze o que quiseres. Sabe que eu tenho 2 netos, né? A Valentina, que tem 6 anos, e o Jorginho, que tem 1 ano e 5, 6 meses. 2 netinhos. E de vez em quando eu cuido deles. E os meus filhos, quando me entregam os meus netos, eles não trazem um manual de o que pode e o que não pode. Eu sei mais ou menos o que pode e o que não pode. Mas eles não me trazem um manual de, pai, você tem que abraçá-los quando eles chorarem. Pai, você tem que prestar atenção se eles estão se colocando em perigo. Não precisa dizer tem que. É o amor que faz isso. Quem ama, cuida. Então não precisa manual. É claro que cada um dos meus filhos tem um jeito de cuidar dos seus filhos. E eu tenho que saber o jeito de um, o jeito de outro. Mas isso a gente aprende rápido. Principalmente quando a gente conhece os filhos. E não tem coisa numa cartilha, falar, o Vitor não ia gostar que eu fizesse isso com o Jorginho. A Fernanda não ia gostar que eu fizesse isso com a Valentina. Gabi não ia gostar que eu fizesse isso com o Jorginho. É uma relação de amor e de confiança, não é de tem que. Assim também com Deus. Ninguém precisa dizer para mim, olha, Ed, você tem que beijar a Sílvia. Ah, que obrigação ter que beijar. Não é assim. Tem gente que trata os mandamentos de Deus dessa maneira. Você não pode isso, você deve aquilo, como um fardo. E sempre que é um fardo, e sempre que tem lei, o amor está em déficit. Quanto mais lei, menos amor. Quanto mais amor, menos lei. Paulo apóstolo, quando escreve aos Gálatas sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele descreve as obras da carne, as obras do pecado, a nossa entrega à carne. Mas depois ele fala do fruto do Espírito, e depois ele diz, contra estas coisas não há lei. No Espírito, a gente não vive a lei, a gente vive a lei do Espírito. E que é de dentro para fora. Então, quando a gente diz assim, olha, você não tem que, aí você aperta a tecla SAP. E diz assim, você não tem que, exceto aquilo que no Espírito e em amor, você livremente quer fazer. Esse é o Evangelho. É exatamente esse o Evangelho. Eu me lembro, quando eu pesava uns 20 quilos a mais do que eu peso hoje, quase 30, na verdade. Eu vou te contar uma coisa, eu dava aula na Faculdade Batista, e a dona da cantina era da Ibabe, minha ovelha. Então você imagina como era. Eu chegava tipo assim, 6h30 para dar aula às 7h30. Aí ela me fazia um X-tudo. X-tudo, um monte de Coca-Cola. Isso por volta de umas 7 da noite. Aí eu mandava um X-tudo, às vezes mandava uma coisa a mais, uma paçoca, da energia, né, para dar aula. Aí eu chegava em casa mais ou menos 11 horas, 11h15. Pegava umas fatias assim de lombinho, fritava, jogava na frigideira com feijão e arroz e misturava tudo. Um litrão, aquele litrão de coca, 1,5 litro, 2 litros. Fora o sorvete e o tablete de alpino. Era uma delícia. Era uma farra, uma enxaqueca que era uma beleza.
Até que eu fui para Fortaleza, pregar no congresso em Fortaleza, fiquei hospedado numa cobertura maravilhosa, e aquele casal que me hospedou com tanto amor e carinho, eu cheguei para tomar o café, só estava o anfitrião, a esposa não estava. E eu falei para ele: Amarílio, sua esposa não vem? Não, só nós dois, pastor. Ah, legal, que bom. Eu falei: temos uma conversa, nós dois. Falei: ah, que legal, o que eu posso ajudar você? Pensei que era um aconselhamento pastoral, né? E era. E ele virou-se para mim e disse: você vai morrer. Eu falei: como? Ele falou: você come como um porco. Aí eu falei: como assim? Ele falou: você não reparou ontem, mas eu contei quantas Coca-Colas você tomou no jantar. Você vai morrer. Você é novo. Essa sua vida é uma vergonha. Olha o seu peso. Não é uma questão de uma enfermidade. Você é descuidado com você, com seu corpo. Você não tem vergonha? Nessa hora, eu voltei de Fortaleza e logo em seguida eu fui almoçar com um amigo, Timothy Carter. E fui com o time almoçar e ele falou assim para mim, era começo do ano, devia ser 4, 5 de janeiro, ele falou assim: corri a São Silvestre. Eu olhei para ele e falei: correu a São Silvestre? Ele falou: corri. E não foi a primeira vez. Você devia correr a São Silvestre. Aí eu cheguei domingo na igreja e falei: irmãos, esse ano eu vou correr a São Silvestre. Uma risada geral, encorajamento espiritual. Liguei para o meu amigo Edmundo Caetano, eu falei: Ed, queria que você me treinasse, campeão de triatlo. Ed, queria que você me treinasse para correr a São Silvestre esse ano. Ele falou: começamos amanhã, 6 horas da manhã no Ibirapuera. Eu pensei comigo, mas não tem tanta urgência assim. Aí eu falei: não tenho tênis. Ele falou: eu levo. 6 horas da manhã estou eu no Ibirapuera para começar a treinar para correr uma São Silvestre. Começamos andando, terminei ofegante e assado. E assim começou a minha vida. Com disciplina. Depois eu tive um outro treinador, o Marcelo Monteiro, meu querido amigo, hoje mora no céu. Marcelo, ele era muito Caxias. Horário de verão. Eu lembro de ter passado na Henrique Schaumann, com 4 graus no reloginho, escuro ainda. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou indo porque o Marcelo está lá embaixo da árvore em Ibirapuera me esperando. E eu fui. 1 vez, 2 vezes, 3, tantas vezes. Até que chegou um momento na minha vida em que eu tinha um day off. Não era dia de treinar, e eu olhava o sol pela janela e eu dizia: que pena que hoje eu não posso correr. Que pena que amanhã é dia de descanso, eu não vou correr amanhã. Aquele x-tudo, esquece. Aquela frigideira com lombinho, esquece. Mas não é porque eu tive que me disciplinar, é porque não dá mais. Aos poucos eu fui mudando. E sabe o que eu percebi? Que quando algumas coisas mudaram na minha vida por causa da minha disciplina, as coisas que mudaram na minha vida automaticamente geraram outras mudanças. E que eu não precisei me disciplinar. Porque a disciplina fez com que eu me adaptasse a algumas coisas. E eu me percebi, num determinado momento, fazendo não porque eu era obrigado, mas porque eu tive consciência. Depois eu tive disciplina. E depois eu tive satisfação. As coisas na nossa vida, elas acontecem assim. Quando a gente tem que fazer porque tem que fazer,
porque o médico mandou, porque a sua mulher mandou, porque o seu marido mandou, porque o seu pai mandou, quando tem que, essas coisas, elas não fluem. Elas são um fardo, elas são um peso. Elas não fazem diferença na nossa vida. Elas infelicitam, elas irritam. Aí a gente mente. É que nem o sujeito que faz cirurgia bariátrica e fala para o médico, mas doutor, não perdi peso. E quantas latinhas de leite condensado você mama? Não! Ah, não? Aí você mente. Você engana. Você se torna hipócrita. Aí você se torna frustrado, você se torna culpado, você começa a ficar com vergonha de você, e você vai levando essa vida nesse lodo, nesse lamaçal, e daqui a pouco a sua mente está cauterizada, e você voltou para o mesmo lugar de lama de onde você queria sair. Porque você não teve consciência, não teve disciplina, e aí você não mudou. E aí você diz assim, eu não sou obrigado, eu não tenho que. Você não tem que. Por exemplo, alguém aqui acha que tem que escovar os dentes? Por que você escova os dentes? É porque eu tenho que. Porque se eu não escovar, minha mulher vai dizer, vai escovar o dente. Pô, cresce, irmão. Você não tem consciência ainda. Quando você tem consciência, ninguém precisa mandar. E aí você diz assim, eu não sou obrigado a escovar o dente, hoje não vou escovar. Amanhã também não vou escovar. Aí você vai deitar e deita e fala assim, nossa, nem escovei o dente. Se você chegou nesse ponto, é porque você não está muito habituado a escovar o dente. Porque quem está habituado, sente a própria necessidade de. Você tem consciência, você se disciplina. Só que a sua disciplina não é porque você tem que, é porque você tem consciência. E é isso que muda a sua vida. Consciência e disciplina até que chega na satisfação, no contentamento. Se você quiser anotar bem legalzinho, como os irmãos americanos fazem, consciência, compromisso e contentamento. Fica bonito. 3 Cs. Você faz porque tem consciência, porque tem compromisso e porque você gosta de fazer aquilo. É isso que muda a vida da gente. Porque são coisas que a gente, ganhando consciência, a gente se disciplina. E porque a gente tem consciência e disciplina, a gente interioriza. Como é que o apóstolo Paulo resume tudo isso? É a ética operacionalizada em amor próprio, em amor ao próximo, em amor a Deus, em amor. Quem é essa pessoa? É uma pessoa consciente, uma pessoa disciplinada, é uma pessoa livre para não fazer o que não quer fazer, livre para fazer o que quer fazer. Por quê? Porque adquiriu consciência, se disciplinou e foi transformado na experiência. E olha, isso é que é maravilhoso no Evangelho, que nós não agimos pela nossa força de vontade. Porque senão o apóstolo Paulo ia dizer assim, Ed, quem foi que enfeitiçou você? Que você está querendo aí mudar na força de vontade, para depois ficar esfregando na cara dos outros que você tem mérito. É o Espírito de Deus que muda você. É o Espírito de Deus que produz em você o caráter de Cristo. É o Espírito de Deus que derrama no seu coração amor. Você não vive de lei, você não vive de obrigação, você vive a liberdade do Evangelho numa experiência de amor sob a ação do Espírito Santo. É isso que é a nossa experiência com Jesus. Claro, eu poderia chegar aqui, nós poderíamos chegar aqui e ler para vocês esse último texto aqui que eu separei. Ladrão, ladra. Eu ia falar ladrona, mas é melhor, ladrão e ladrona. Pode alguém roubar a Deus? Contudo, vocês estão roubando, e ainda com essa cara de pau, perguntam, como é que te roubamos?
Nos dízimos. Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Já pensou isso? Irmão, você que não contribuiu para a nossa reforma, está debaixo de grande maldição. Você que não é dizimista na IBAB, você, IBAB Online, pensa o quê? Dízimo. Senão você estará debaixo de grande maldição. Eu estou lendo Malaquias 3. Não estou inventando, tá? Está aqui em Malaquias 3. Pode um homem roubar a Deus, contudo vocês estão roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Nação, essa nação toda está me roubando, a IBAB inteira. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não terão nem onde guardá-las. Claro, a gente poderia desenvolver esse raciocínio e a gente poderia desenvolver esse discurso. Gerar em você a obrigação de ser dizimista, ameaçar você com maldição se você não for dizimista. Dizer que você traz o dízimo não é para mim, é para o Senhor, é para a casa de Deus. Só que nós não somos o povo de Israel, nós não temos um templo em Jerusalém, aqui não tem nenhum levita, aqui ninguém tem terra e tem um grupo que não recebeu terra. Nós somos outra coisa. Isso aqui é daquele tempo da sombra. Agora nós estamos em Cristo. Nós podíamos desenvolver um discurso gerando obrigação e amaldiçoando você se você não cumprisse a obrigação. Mas isso seria uma traição ao Evangelho, a Jesus Cristo, e nós estaríamos caindo da graça. Tem um monte de igreja em desgraça. Tem um monte de igreja que, por causa do dinheiro, se afasta de Jesus Cristo e cai da graça de Deus. Todo raciocínio de obrigatoriedade, de legalismo, é um raciocínio que nos afasta da graça de Deus. Gera culpa. A maldição está não em deixar de dar o dízimo, mas a maldição está em sentir-se obrigado a dar o dízimo com medo de Deus. Isso é maldição. E é disso que o Evangelho nos liberta, e foi disso que Jesus nos libertou. Então nós dizemos, faça tudo o que na sua consciência, livremente você escolheu e decidiu fazer. Será que temos um envelope de dízimo ainda? Deixa eu ver aqui, por favor. Obrigado, Leia. Olha o que está escrito no nosso envelope de ofertas e contribuições. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não por tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pastor Kenner, agora às 9h, nos ensinou Coríntios 12, 13 e 14. E nos lembrou Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e profetizasse e não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, inclusive o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, isso de nada me valeria. Ou a gente faz em amor, ou não tem impacto no mundo espiritual, e é danoso para nós e para quem está à nossa volta. Ah, então eu não tenho que nada. Não tem, irmão. Pode ficar sem escovar o dente. Eu não tenho que nada. Não tem, irmão. Pode encher a cara e se embriagar, se alcoolizar. Ah, eu não tenho que nada. Não tem, irmão. Pode ser um glutão. Eu não tenho que nada. Não tem, irmão. Pode ser um promíscuo.
Pode pular de relacionamento em relacionamento, sem nenhuma elaboração e sem nenhuma preocupação e constrangimento em quem você deixa ferido, como um rastro de gente machucada pelo seu egoísmo e o seu narcisismo. Pode. Aí você diz assim, disso aí que você está falando não faz o menor sentido. Eu digo, é isso, não faz o menor sentido, você tem consciência. E já que você tem consciência, em algum momento você vai querer fazer isso. Então se discipline, para que as boas disciplinas gerem em você os hábitos de quem caminha na luz. Se a gente não se disciplina, a gente não colhe frutos. Em todas as áreas da nossa vida. Só que essa disciplina não é uma obrigação. É uma experiência de consciência que gera em nós um tipo de gente, um tipo de ser que tem alegria em andar com Jesus, fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus. Isso é o Evangelho. Andar em amor, sob o Espírito Santo de Deus, servindo-nos uns aos outros. Isso vale para a maneira como você usa seu tempo de tela, como você usa seu tempo na frente de uma televisão, na frente de um computador, o seu tempo no trabalho, o seu tempo no cuidado do seu corpo, o seu tempo na sua educação, o seu tempo na sua convivência familiar, o seu tempo, disciplina, a maneira como você cuida do seu dinheiro. Se não tiver disciplina, a sua vida financeira vai ser bagunçada. Então, se a sua vida financeira está bagunçada, põe um despertador. Aí você começa doando. Dali a pouco você se tornou uma pessoa generosa. E a conversa não é mais sobre dízimo, é sobre generosidade, solidariedade, justiça, que é isso que a gente conversa aqui na IBAB o tempo todo. Consciência, disciplina, prazer e satisfação e contentamento. A transformação que o Espírito Santo gera em nós. E eu acho mesmo que eu já falei bastante e tudo o que eu queria falar para você hoje pela manhã. E o que eu quero mesmo é convidar você a se comprometer com a IBAB por amor à nossa casa. E juntos, como comunidade, nós celebrarmos a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos livres, seja livre, cante com liberdade, dance com liberdade, celebre com liberdade, discipline-se com liberdade, porque nós somos livres e onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Meu irmão, minha irmã, viva a liberdade que há em Cristo Jesus e que a sua vida seja transformada para a glória de Deus, para o seu bem, para o nosso bem, para o bem do mundo. Amém. Amém.